Esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa... Vamos ler Gênesis capítulo 1, do verso 1 em diante, aonde nosso profeta tomou para pregar essa mensagem. A palavra falada é a semente original. Louvado seja Deus. Assim está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde e amanhã o dia terceiro. Amém. É até aqui que ele tomou. Vamos inclinar as faces. O mensageiro estará orando conosco aqui na mensagem, e eu espero que o Espírito Santo tome nossos corações. Eu gostaria de orar. Agora vamos apenas inclinar nossas cabeças por um momento para uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, Tu disseste em Tua palavra: se eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens a mim.
E este é o nosso propósito na vida, é para sustentarmos diante de uma geração de pessoas moribunda, que Jesus Cristo continua sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E estou tão feliz em saber que eu vivo aonde há pessoas que creem nisto, juntamente com os milhares que o têm aceitado como seu Salvador. E sabendo que depois que esta vida terminar, haverá uma vida do outro lado, que será tão gloriosa, que esta labuta e as poucas horas que temos passado por essas penumbras e sombras da vida aqui, são os terrenos testes, pois estamos apenas entrando em órbita agora, esperando pela contagem regressiva, pois logo haverá um tempo, quando o tempo de Deus será cumprido. O grande braço que segurou o tempo por um grande período, finalmente deixará ir, e a sua igreja moverá desta terra para o espaço além, em uma terra onde não haverá nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, velhice, morte. É por isso que estamos reunidos aqui hoje, Senhor, é para expressar nossos sentimentos sobre essas coisas. Estamos tão felizes em saber que isto não é apenas ajuntar as pessoas para algo em vão, que isso tem provado a maior realidade que o mundo já conheceu, que o Filho de Deus não está morto, o qual fez a promessa, mas está vivo no nosso meio para sempre. E estamos tão felizes nesta hora, Senhor, sobre todas as coisas, embora fôssemos donos do mundo e pudéssemos ficar jovem por centenas de anos para desfrutá-lo, mas isso seria uma estação comparada com o que está preparado para aqueles que o amam. Então estamos tentando mostrar a nossos irmãos e irmãs esta grande hora que se aproxima de nós. E como vemos aquele tempo chegando, Senhor, nossos corações em ordem, nós queremos nos preparar. Vamos atravessando um por um. Nós acabamos de sepultar um do nosso meio. Nossa irmã Bel foi depressa, de acordo com seu pedido, tão rápido que não conseguimos chegar até a ela para orar com ela, mas foi o seu pedido para partir. Ver quão bom tu és para provar todas as coisas que desejamos em nossos corações. Tu não deixaste nenhum deles, tu prometestes isto. Agora, nós oramos para que tu tragas corações para te compreender hoje, aqueles que não te compreendem. Traga os pecadores para o arrependimento. Traga os enfermos para o conhecimento da cura de Deus. Ó Deus, abençoe os seus santos e una os seus corações. E quando esta fita saírem para as cidades e as igrejas através da nação e ao redor do mundo, que possamos ministrar irmãos que talvez uma vez interpretem mal, agora, pois, que a tua igreja possa ser preparada. E agora, ó Senhor, quem separou desde a minha mãe, quem me alimentou todos os dias da minha vida e me trouxe a esta hora, por tua graça, sentindo que isso foi a tua vontade e que eu deveria explicar ao povo por que tem agido e feito da maneira que tenho feito, que isso possa ser de tal forma
para que as pessoas possam ter uma melhor compreensão, Senhor, da palavra. Conceda essas coisas, Pai. E estas escrituras é um texto e palavras que temos escrito aqui através da semana, e orando, estudando, que elas possam cair em bom terreno, por todas as partes que ela for ouvida. Um terreno que possa segurá-las, nutri-las, e então todo louvor seja dado a Ti, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Para as pessoas que estão lá fora nos carros, que não puderem entrar, estou conectado um pequeno aparelho aqui e liga os seus rádios em 1150 e vocês ouvirão a mensagem bem no rádio do seu carro. O irmão Brana comenta sobre o aparelho que será usado. Amém. Vocês podem assentar. Agora, para todos meus amigos aqui, e seja onde for que estas fitas chegarem, eu sinto que devo isto às pessoas, por uma explicação de muitas coisas que eu tenho dito e feito. Tantas vezes as pessoas chegam a mim e dizem: o nosso pastor disse, por que você fez aquilo, irmão Brana? Por que você disse isto? E o que te fez fazer isto desta maneira? Agora, com todo o meu coração, tudo que tenho feito, eu tenho feito com a melhor intenção de fazê-lo. E tudo que tenho dito, eu disse do meu coração. Eu fiz com um propósito e eu tentarei nesta hora, com a ajuda de Deus, explicar na Bíblia o propósito e o porquê eu o fiz. Agora, provavelmente há, em um grupo de pessoas deste tamanho, há provavelmente muitos ministros assentados aqui, e há muitos que ouvirão isto. E eu gostaria que tivéssemos tempo suficiente para colocar tudo que eu pensei e nas Escrituras, ou melhor, trazer as Escrituras também para o povo. Mas para os meus irmãos, embora vocês possam discordar comigo, agora estou falando para vocês aqui e para as fitas, e vocês podem discordar comigo bastante por causa do meu posicionamento em direção ao que eu penso ser certo. E você tem o direito de discordar comigo, como você pode ver isto diferente, mas eu espero que eu, pela ajuda de Deus, nesta manhã, eu seja capaz de lhes mostrar a razão pela qual eu tomei esta posição. E eu muitas vezes, tenho ralhado com igrejas, denominações, o modo que as mulheres se vestem e as atitudes dos homens, e eu creio que eu tenho sustentado totalmente isso através da Escritura. E nunca uma vez, Deus conhece o meu coração pela ajuda, jamais tive uma só intenção para com alguém. Não importa se discordarem comigo ao mesmo modo do leste para o oeste, eu continuo amando. Contanto que eu tenha o Espírito de Deus em mim, eu sempre amarei a sua igreja, o seu povo. Não importa o que eles façam e como eles me tratam, aquilo não tem nada a ver com isto. Eu continuo lhes amando. E eu recordo certa vez de um homem chamado Moisés. Aquelas pessoas constantemente, nós diríamos, em nossa expressão sulina, o agravavam, constantemente fazia mover-se
tudo com murmuração ou reclamação e assim por diante. Porém, Moisés, quando chegou a uma demonstração, quando Deus disse: separa-te deles, porque eu vou tomar-te e começar de você uma nação, Moisés lançou-se no caminho da ira de Deus e disse: leva-me, e não o povo, que ele havia chamado de rebeldes, uma rebelião contra Deus, contra ele. Mesmo assim, ele os amava tanto, até que disse: leve-me e salve-os. Aquele era Cristo em Moisés. E se um homem, não importa o quanto discorde com ele, se ele não se sente desta maneira, então há uma lacuna de Cristo, eu creio. Se o seu coração, não de seus lábios, mas de seu coração, se eles não sentem deste modo para com a humanidade, eu fiquei pasmado certa vez, não para um simples senso de humor desta vez, mas havia uma reunião em Chicago e um homem de cor estava sentado ali e ele só ficava dizendo: eu quero ver o Dr. Branham. Ele estava com um enorme chapéu e umas cruzes grandes, com 8 ou 10 polegadas de largura no seu peito, uma batina e vestido de uma forma bem estranha, usando uns anéis esquisitos e rosários e coisas assim. E eu disse ao irmão Baxter, que era meu companheiro, disse-lhe: traga-o aqui, vou falar com ele. E ele chegou a mim e disse: devo considerá-lo como pai, ou um reverendo, ou como um ancião, ou como você gostaria que eu o chamasse? Eu disse: se você me ama, chama-me de seu irmão. Amém. Aleluia. E ele, em respeito, assim o fez, e me deu os seus títulos. Eu gastaria algumas linhas para escrever em um papel títulos do nome da igreja, do seu título de igreja. Mas ele disse uma coisa que sempre me toca. Ele disse: eu estou interessado nisto, irmão Branham. Ele me disse que ele estava interessado na sua igreja, em suas coisas. Ele disse: eu estou interessado em uma raça. Ele disse: essa é a raça humana. E eu disse: neste ponto, nós apertamos as mãos. Aleluia, amém? Veja que ele era totalmente diferente, tinha aquela coisa arada toda, né, que o profeta pinta aqui, né, rosário e tudo mais, mas o profeta ainda tinha coisa em comum, né, e podia amá-lo. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes nós chegamos a um ponto, né, de tão altos e que não queremos descer e considerar as pessoas que creem diferente, que têm algum ponto de vista diferente, e nós devemos amar a todos. Uma das coisas que a mensagem nos ensina, que não importa, vai haver diferenças, pontos diferentes, doutrinas diferentes, homens que pensam diferente. Você sabe que todos nós temos em nós mesmos pensamentos diferentes e, no entanto, temos que amar a todos. Agora, é claro, não vamos mudar a dieta da palavra. Esse não. Mas temos que amar a todos, receber a todos, considerar a todos. Se vem no nosso meio gente que pensa diferente do leste para o oeste, vocês estão entendendo?
nós temos que abraçá-los. Isto é muito importante. A verdadeira noiva de Jesus Cristo, uma das coisas que ela pode tolerar é uma pessoa em erro, mesmo errado, mesmo com diferenças altas, e ela ainda pode dizer: eu lhe amo. Vocês creem nisso, irmãos? Às vezes nós pensamos em ter linha de legalismo, não é? Mesmo essas pessoas que nós debatemos, não eles, suas doutrinas, suas formas, suas maneiras de injeções dentro da mensagem. Mas a gente poderia tomar parágrafo por parágrafo, como eu vi o irmão Brana falando, que quem crê em 2 ou 3 pessoas divinas, dualidade, essas coisas, ele diz isso são hipócritas. Ele repete 2 vezes, são hipócritas. E, no entanto, nós ainda, às vezes, temos que tê-los. E para nos testar, para nos provar. Vocês não creem que é necessário que haja heresias entre o povo de Deus? Está na palavra. Não heresias de perdição, mas heresias a tal ponto que você seja aprovado para demonstrar a sua sinceridade. Porque a Bíblia diz que é necessário que haja entre vós heresias tal, para que alguém possa manifestar. Não é? Você vai manifestar o quê? Não para destruí-lo, mas manifestar em você mesmo, com a palavra do Senhor, a firmeza do Senhor. Vocês creem que a noiva tem que ser provada? Amém. Testada, disciplinada, e Deus tem que usar pessoas assim. Pessoas que não creem como nós. E, às vezes, alguns estão sinceramente errados e ainda Deus pode corrigi-los. E, às vezes, são pessoas que têm essas coisas como parte deles e vão diretamente à perdição. No entanto, nós ainda temos que amá-los. Amar amigos e inimigos. Está certo, irmãos? Aleluia. Eu disse, nesse ponto nós apertamos a mão. A raça humana para todos, para cada credo, para cada cor, para cada pessoa que Cristo morreu. Este é o meu interesse nesta manhã. E eu sempre tentei fazer disso o meu interesse. Agora, eu quero ler. Então, longe, eu não estou visando pregar, porque provavelmente será pelo menos que eu tenho aqui para dizer, provavelmente me tomará 4 ou 5 horas. Então, daqui a umas 2 horas, agora então nós nos despediremos. E iremos almoçar, e então voltaremos às 2 horas da tarde para estarmos aqui antes das 2, porque eu quero começar às 2 em ponto. Estejam aqui por volta de uns 30 minutos, se puderem. Então, sairemos a tempo hoje à noite. E eu tenho que sair ainda nesta tarde para Tifótono, Geórgia, onde terei um culto amanhã à noite no auditório do ginásio ali. Apenas um culto de pregação. Então, dali, eu não sei, para onde for que ele me guiar, dali eu irei. Muitos lugares, o irmão Argenbright e outros, têm me chamado para começar imediatamente no estrangeiro. Mas você saberá, eu creio que você saberá melhor depois que eu terminar, se Deus me ajudar a lhes entregar isto da maneira que me foi dada. Então, após o culto, vocês compreenderão, eu espero. Então, se houver qualquer pergunta que você não compreender, eu lhes peço para trazer os seus livros. Então, vocês
que tem gravador pode obter as fitas e colocá-las em suas casas e assente com um coração aberto, apenas com um coração aberto, simplesmente coloque isso de um lado e diga: Senhor, eu estou descansando agora, eu vou ouvir. Então, quando você apanhar algo, desligue o gravador, apanhe as Escrituras, e a Bíblia diz, Jesus disse, são elas que de mim testificam. Vem, olhe através das Escrituras e veja se está certo. Agora, eu quero abrir, me perdoe, bem aqui, ele está me mostrando os microfones diferentes para me usar aqui agora. Há um punhado deles aqui nesta manhã, eu não sei por onde começar. Agora vamos ver a Escritura. E aqui ele lê essa Escritura que acabamos de ler. Amém? Vocês tolerariam mais 5 minutos? Agora, eu quero começar nesta manhã com o meu texto para usar isto. A palavra falada é a semente original. Agora, é nisso que eu gostaria de colocar o meu tema. A palavra falada é a semente original. Agora, se você observar, Deus disse que produza conforme a sua espécie. Seja o que for isso, deveria produzir conforme a sua espécie. Agora, esta palavra de Deus é eterna. Deus, sendo infinito, ele não pode falar uma coisa e então mais tarde mudar aquilo para outra coisa, para uma decisão melhor, porque cada decisão de Deus é perfeita. Ele não pode. Uma vez que a sua palavra é dita, ela nunca pode morrer. Ela sempre viverá e nunca morrer, porque ela é Deus. Sua palavra nunca pode morrer, como ele não pode. Essa é a razão pela qual lemos aqui em São João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne. As mesmas palavras que foram faladas no princípio, com seu propósito eterno, chegou e foi feito carne e habitou no nosso meio. A palavra de Deus. Alguns anos atrás eu ouvi que uma mulher, agora isso pode não ser autêntico, que com a sua língua ela lambeu o rádio, um elemento atômico radioativo, nota do tradutor, enquanto misturava-o para colocar em ponteiros e mostradores de relógio. Isso matou a mulher. E anos mais tarde, guardaram o seu crânio para uma autopsia. E eles disseram que podia pegar uns instrumentos, seja o que for que usavam, e colocava contra aquele osso do crânio, e com o ruído você ainda podia ouvir aquele rádio dentro do seu crânio, depois dela estar morta por anos. O rádio sempre permanece. A palavra de Deus sempre permanece. Me foi dito que se pudéssemos apanhar um instrumento que pudesse captar isto é, a voz humana, a minha voz que fala hoje, daqui a 10 mil anos ainda poderia ser captada no ar. É como jogar uma pedrinha no meio de uma lagoa. E as pequenas ondas, depois de cair, pode ser vista com olhos. Elas seguem em frente até alcançar a margem. E se as ondas do ar, das nossas vozes, seguem viajando
ao redor e ao redor do mundo. Portanto, nossa voz, o que dizemos, será o nosso julgamento. Nosso testemunho se levantará bem na nossa frente. Nossas próprias vozes ecoarão nos próprios ouvidos no dia do julgamento de Deus, quando seu grande instrumento captará cada voz que foi falada, cada palavra que foi murmurada. Agora, há somente uma maneira para parar aquela voz que foi errada. Isto é o arrependimento. Somente Deus pode parar isto. Se não fosse, isso seguiria e te encontraria na eternidade. Portanto, Deus sendo perfeito e a sua voz eterna, e a sua própria voz terá que superar isto. Portanto, ele deve ser perfeito em cada decisão, pois quando ele diz algo uma vez, isso tem que seguir todo o caminho e voltar ao julgamento. Agora, se você for realmente compreensivo ou tentar ser, você verá porque eu tenho sempre tomado uma posição na palavra de Deus, e eu tenho porque todas as outras coisas deverão perecer. Deus é eterno, sua palavra é eterna. Agora, enquanto você estuda, eu tentarei falar o mais prolongado que eu puder, para que você possa captar as palavras, e eu faço para as fitas também, para que vocês possam saber que esta Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Estão felizes com a palavra, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela é segura. Deus não muda. Deus não pode fazer uma decisão hoje e mudar. Não. Ele somente amplia o que ele já disse. No princípio, no Gênesis, depois do pecado, um cordeiro natural foi oferecido. E depois veio a oferta dos cordeiros, dos animais, mas tudo aquilo não mudou nada. Deus apenas estava apontando para um sacrifício que já tinha sido visto, tinha acontecido em sua mente antes da fundação do mundo. Vocês creem? O verdadeiro Cordeiro de Deus só foi, durante todo o largo do Velho Testamento, ele foi ampliando o sacrifício. O mesmo ele faz quanto à sua lei. A lei não pode ser quebrada, ela somente é ampliada. Ela é engrandecida, diz o profeta. Ele diz que Deus não pode mudar a sua lei, mas engrandecê-la. Quantos de vocês creem que Deus engrandece a sua lei? A Bíblia diz: agradou o Senhor Jeová engrandecer a sua lei. Quando Jesus veio aqui, ele não veio destruir a lei, ele veio engrandecê-la. Vocês creem que lá ele foi direto ao mandamento e disse: não adulterarás. No Velho Testamento, lá na lei, dizia isto. Ele, sendo Deus conosco, disse: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar numa mulher com desejo impuro, em seu coração já cometeu adultério com ela. Vocês estão captando? Ele não destruiu a lei, ele ampliou. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, aos seguidores de Moisés, não matarás? Eu, porém, vos declaro que qualquer que encolerizar contra o seu irmão sem causa, já o tem matado. Veja que ele engrandeceu a lei. Vocês creem? Amém. No Velho Testamento, no 4º mandamento, dizia:
lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, não é? Para separar para você. Quando ele veio, ele diz: santificado seja o teu nome. De um dia para uma pessoa, para um nome, a eternidade. Você crê que Jesus é Deus, é o único eterno? Deus conosco, Pai da eternidade. E ele somente foi engrandecendo. Hoje as pessoas não podem ver isto, mas veio um profeta e nos mostra que Deus não pode mudar suas decisões. O que ele fez, sempre ele vai fazendo. Ele fez lá no Gênesis acontecer que o homem viesse à criação, à existência, todos nós sabemos, por meio da palavra falada. O homem é a palavra falada de Deus. Deus soprou nas suas narinas e ele levantou-se. Amém? Se tornou uma alma vivente. Vocês creem? E o mesmo que aconteceu lá vai acontecer na ressurreição. Só que o diferente é que lá foi através Deus diretamente. Mas ele ampliou isto. Quando chegou em Êxodo 19, ele ampliou, porque ele viu que o homem não era capaz de ouvir a sua voz, de entender a sua voz, capaz de recebê-la assim diretamente. Então ele diz: daqui por diante falarei através de profetas. E Deus nunca mudou isto. Por isso, o irmão Brana diz: o primeiro filho, lá no Gênesis, veio pela palavra falada. E o último filho, ou digo, os filhos na ressurreição, virá pela palavra falada. Por isso que nós sabemos que a palavra falada está em um homem. A ressurreição dos mortos do Velho Testamento foi Deus em carne humana. Ele que falou a palavra e os mortos vieram. Ele teve a voz de arcanjo para eles. E ele não muda seu padrão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele enviou um profeta nesses últimos dias para quê? Para ser o corpo da palavra. Ele diz: a única diferença entre eu e Jesus Cristo é o corpo. O resto, porque Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em todos os detalhes. Vocês creem nessas coisas? Isso vai ser ampliado aí, vocês vão entendendo que a palavra se veste de carne. Deus vos abençoe. E hoje nós também somos um com esse mensageiro, por isso nos tornamos a palavra. A noiva é parte do noivo. Vocês creem? Mas sabemos que cada um tem uma medida. E a medida de um profeta é algo que nós não atingimos. Mas sabemos que Deus vai nos usando. E até chegar uma hora quando você sabe que o poder desta igreja vai crescer. Eu estou esperando esta hora. Por enquanto estamos trabalhando em medida muito pequena, mas vai chegar a pressão e o poder da igreja vai crescer. E então, eu creio que ali vai começar sobrenatural. Vai acontecer coisas que nós nem sequer vamos ao passo delas, mas Deus tem reservado isso para a noiva. O profeta diz que, finalmente, a terceira puxada é a palavra falada. Vamos colocar em pé, irmãos. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.
Vamos ter uma palavra de oração. E antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que precisa, nesta noite, de uma oração pela vida espiritual. Que você está atravessando lutas, provas, momentos difíceis, e Deus tem a resposta para você. Se você tão somente crer que Ele é capaz de te ajudar, eu creio que a nossa fé unida vai trazer Deus à cena. Você precisa de algo mais para vencer este assunto que impera em você mesmo. Vamos pedir a misericórdia, vamos reclamar o direito que temos. Você fique com a mão levantada. Eterno Deus, sabendo que o Senhor é a fonte inesgotável de vida, ó Deus, estamos parando aqui não só para ouvir, mas também para reclamarmos as bênçãos, reclamarmos, ó Deus, a graça do Senhor em nossas vidas, nesse tempo presente, ó Deus, onde vemos que tudo está culminando, ó Deus, para o fim das coisas, nós necessitamos de graça. Teus filhos necessitam de força para a jornada. Muitos levantam suas mãos nesta hora aqui, neste lugar, Senhor. E eu creio que o Senhor está olhando seus corações, que o Senhor sabe o melhor o que passa com eles. Pai, cada um tem uma necessidade, um problema, uma circunstância, e algumas coisas não têm sido vencidas, mas nesta noite nós cremos que o Senhor dará poder para vencer. O Senhor tirará força da fraqueza do eleito. Ó Deus, retire os obstáculos, retire os espíritos das trevas do caminho de cada um. Ajuda cada um a ser vencedor por esta palavra, por essa semente original. Deus, esforça nossa coragem. Abençoe a vida espiritual em primeiro lugar de cada um deles. E lá também, ó Deus, na internet, no rádio, aonde estiver alguém ouvindo, sejam eles abençoados aonde estiverem. Faça maravilha, Senhor, retire os obstáculos e ajuda cada um a vencer a si mesmo, o mundo, a carne, o diabo, porque sabemos que temos que dar passos de vencedores e nós necessitamos de graça. E a tua palavra diz que o Senhor tira força, o Senhor dá graça aos humildes, aos que humilham-se a si mesmo. Deus, esforça cada um para caminhar com mais amor, com mais fé, com mais retidão. Pai, agora olha também as necessidades. Queremos colocar toda necessidade, problema físico, moral, espiritual. Teu servo, pastor Luiz, ali em São Paulo, que ficou para imputar um dedo, Senhor, ajuda ele, fortifica ele, abençoe também, ó Deus, seus familiares. Olhe cada um em suas necessidades e nós encomendamos ao Senhor todas as coisas. Abençoe também, ó Pai, aqueles que passam horas difíceis, Senhor, seja lá no leito, no hospital, em alguma parte, alguém que está gemendo, seja visitado com a tua destra. Aos anciãos, aqueles que atravessam dores, como ontem estivemos ali naquele lar. Senhor, ajuda a tua filha, fortifica, anima e dê a ela, Senhor, as bênçãos que correspondem à sua vida. E agora, Pai, nós agradecemos tua mensagem, a qual para nós sempre é vida, sempre é saúde, sempre é renovação espiritual. Fica conosco e deixa-nos meditar no que ouvimos nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus.
e amém. E vamos colocar em pé, então. Eu vou pedir aqui, o irmão Pedrinho, vir orar conosco aqui, nos despedindo, e a igreja incline as faces. Há uma peça de roupa aqui, e naturalmente tem mais algum pedido, Deus conhece, não é? Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, tudo quanto o Senhor tem nos dado nesse tempo do fim, Senhor. A Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem desde antes da fundação do mundo, preparado para os Teus filhos, Pai. Cremos que esta é a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo, que prepara a Tua noiva. Despede agora, Pai, os Teus filhos para os seus lares, Senhor, guardando e protegendo de todos os males que possa haver no caminho, Senhor. E traz-nos de volta, Pai, à Tua casa para ouvirmos novamente a Tua palavra. Assim nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Podeis assentar, saindo em ordem, Deus os abençoe. E os nossos internautas também, mais uma vez, Deus os abençoe. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém,